boa tarde. Meu nome é Érica Serrano, eu sou reumatologista do Hospital das Clínicas e eu vou falar com vocês sobre um tema muito relevante na prática clínica geral, né, o laboratório em reumatologia, uma aula voltada não para especialistas, mas para médicos e profissionais da área de saúde de uma forma geral. Sabemos muito bem que os exames laboratoriais são importantes no raciocínio clínico, né? Depois de uma boa anamnese e exame físico, é importante abrirmos mãos quando a gente tem dúvida diagnóstica e lançarmos os exames laboratoriais, né? A principal importância dele, então, é para diagnóstico. A maioria deles são exames complementares, complementar ao raciocínio diagnóstico, e ajuda a avaliarmos a questão do diagnóstico diferencial. Mas, dentro das doenças autoimunes, as doenças inflamatórias, reumáticas, a gente utiliza também para avaliar a atividade da doença autoimune e, consequentemente, resposta ao tratamento. Muitos marcadores também são utilizados para prognóstico, para avaliar prognósticos de doença reumática e, logicamente, eventos adversos esporádicos, né, dos medicamentos. O que devemos solicitar? Grande parte dessa aula a gente vai ganhar tempo, né, falando sobre as provas de atividade inflamatória, né, que são as principais exames laboratoriais que a gente começa a pedir no início de um raciocínio diagnóstico pensando numa doença reumatológica ou autoimune. Vamos falar um pouco também dos marcadores de autoimunidade, principalmente o FAM e o fator reumatoide, e alguns outros mais específicos, de forma breve, e sobre a importância dos marcadores de suscetibilidade. E aí, tem alguns tópicos aqui que eu separei sobre o que a gente tem que estar atento antes de assistir essa aula e também no final da aula para a gente reforçar com o conteúdo que a gente vai ver. Então, nenhum exame, isoladamente, define o diagnóstico, sem a clínica, né? A clínica é soberana e ela deve conduzir o raciocínio diagnóstico a ponto de pedirmos exames laboratoriais direcionados com a queixa clínica e o exame físico. O mesmo teste pode ser positivo em diferentes doenças reumáticas. A gente vai ver, ao longo dessa aula, que várias doenças reumáticas podem dar o mesmo teste positivo. A alta frequência de testes autoimunes positivos na população idosa. Pacientes idosos, né, mulheres, gestantes, podem ter uma alteração nos anticorpos circulantes e podem dar testes ditos falsos positivos para a reumatologia, principalmente quando esses testes são em baixos títulos. E existe uma variabilidade grande entre os laboratórios em alguns testes reumáticos e a gente tem que ter cuidado também com essa parte analítica dos exames. Em relação às provas de atividade inflamatória, que é o que mais um clínico geral, né, ou outro profissional da área de saúde pode ter contato mais frequentemente no dia a dia, a gente vai falar um pouquinho sobre essas principais, o VHS, a proteína C reativa, a alfa-glicoproteína, antigamente conhecido como mucoproteína, né, eletroforese de proteínas, ferritina e complemento. No conjunto, as provas de atividade inflamatória são o quê? Marcadores de produção de proteínas de fase aguda, que são produzidas pelo fígado após um estímulo pelas interleucinas deflagrados por um agente. Pode ser um agente específico, uma bactéria, um vírus ou uma doença reumática depois de um gatilho que pode variar. Então, uma vez dado o gatilho e iniciado o processo inflamatório, a interleucina 1 e 6 e também o TNF estimulam o fígado a produzir proteínas de fase aguda e algumas delas são dosáveis no sangue. Quando a gente dosa uma proteína de fase aguda aumentada, o que a gente pode concluir? Que existe um processo inflamatório, ponto, né? Isso pode ser um processo inflamatório infeccioso, autoimune e até paraneoplásico. Então, são testes que têm uma alta sensibilidade, detectam facilmente e rapidamente uma inflamação, mas têm baixa especificidade, ou seja, não conclui o diagnóstico, levantam a hipótese do processo inflamatório, mas não conseguem determinar a etiologia da doença.
A gente temos várias proteínas de fase aguda que aumentam durante a ativação da cascata inflamatória, né? E durante um processo inflamatório, temos algumas proteínas que podem diminuir no sangue, como a albumina, transferrina, principalmente nas infecções crônicas. Nem todas elas são dosáveis no sangue, né? E na prática clínica eu vou falar dos que são mais facilmente utilizados, voltados para a prática da pesquisa de doenças reumatológicas. Primeiro e mais usado é o VHS, né, que é a velocidade de sedimentação. O que esse exame mede? Ele mede a velocidade com que as hemácias se sedimentam, né, através de um tubo milimetrado em que é colocado o sangue do paciente e durante 1 hora a gente observa o quanto de hemácias que foram depositadas, né, ou sedimentaram no decorrer do tempo. Então, o tempo médio que a gente avalia é 1 hora. Geralmente, o tubo mede de 0 a 200 milímetros, né? E o que a velocidade de hemossedimentação mede? Mede indiretamente o aumento de proteínas de fase aguda, mas principalmente o fibrinogênio. A gente sabe que o fibrinogênio, quando ele está aumentado durante o processo inflamatório, o que ele provoca? Uma neutralização da carga hemácia das hemácias, facilitando assim a sua sedimentação, ou seja, a sua aglutinação. Então, no período de 1 hora, quanto mais inflamação esse paciente tiver no sangue, mais hemácias vão se sedimentar no tubo e o comprimento do tubo, então, vai ser maior e um VHS vai ser considerado alto. Um VHS alto é considerado, um exemplo, um VHS de 50 a 100 pode ser considerado alto de uma forma geral. Mas é um exame que sofre interferência de uma série de fatores, mas a princípio eu vou destacar a idade e o sexo. Quanto mais idoso o paciente, maior a chance dele ter um VHS aumentado, porque algumas proteínas de fase aguda e algumas proteínas séricas podem também interferir no VHS. E isso aumenta com a idade e as mulheres também têm um fator de predisposição de aumento do VHS por ter algumas proteínas circulantes que podem interferir também nessa sedimentação. Então, mulheres têm um VHS maior do que os homens, idosos têm VHS maior do que os mais jovens. Quando você olha o exame laboratorial, ele vai ter lá um valor de referência. Em geral, o que os laboratórios trazem? Para homem, 15 milímetros, para mulheres, 20 milímetros. Mas isso não é uma regra geral, isso funciona bem na população menor que 50 anos. Quando o paciente é mais idoso e dependente do sexo, a gente tem uma forma aproximada de verificar, né, quando o laboratório não traz isso discriminado por idade e sexo, da gente fazer um cálculo aproximado do limite superior da normalidade. Porque um VHS de 40 pode ser aumentado para um homem de 50 anos, mas não para um homem de 80 anos. Então, o que a gente faz? A gente faz esse cálculo aproximado do limite superior da normalidade do VHS. Pega a idade do paciente, então uma mulher de 50 anos, mais 10 se for mulher, 60 dividido por 2, 30. Ou seja, o limite superior da normalidade do VHS em uma mulher de 50 anos vai até em torno de 30 milímetros. Ou seja, um VHS de 25 numa mulher de 50 anos não é considerado alto, não. Já no paciente mais idoso, a gente vai fazer o mesmo cálculo, né? E lembrando que para homens, esse cálculo a gente faz da idade dividido por 2. Então, se você tem um homem de 70 anos, que você quer avaliar se esse VHS pode estar aumentado ou não, tem um VHS de 30, o que você vai fazer? 70 dividido por 2, 35, então 35 é um VHS que no homem de 70 anos, até 35, a gente pode considerar normal. Então, o VHS de 30 não é aumentado para um homem de 70 anos de idade. Isso é muito interessante, muito legal da gente usar na prática clínica. Então, a grande utilidade do VHS, assim como outros testes de inflamação aguda, é monitorar a atividade da doença inflamatória, como a artrite reumatoide, umas vasculites, lúpus, outros colagenais, a grande maioria das doenças reumáticas. O VHS tem uma curva de evolução interessante, que ele se leva após uns 2 dias do estímulo
inflamatório, infeccioso, ou seja lá o que for, deflagrador, ele tem uma curva de crescimento lento que aumenta em torno de 7 até 15 dias, atingindo o pico. E mesmo após cessar do estímulo, ele começa a cair de forma bem lenta até se normalizar entre 3 a 4 semanas. Ou seja, você pode ter um VHS aumentado até 3 semanas, até um mês após um estímulo infeccioso ou inflamatório. Então, se o indivíduo, um exemplo simples, teve uma virose, uma amidalite, uma faringite, e isso cursou com a elevação de VHS, um mês depois ele ainda pode ter esse VHS aumentado por conta de uma faringite ou amidalite. Então, quando a gente está numa unidade de saúde, no posto de saúde, a gente encontra um VHS aumentado, a gente tem que questionar a história patológica desse paciente de até um mês atrás, às vezes até de 3 meses atrás. Porque a maioria dos testes de VHS elevados sem uma causa base aparente, sem o paciente ter uma artrite evidente, uma doença reumática, uma infecção aguda que você está observando ali no exame físico, a maioria desses casos, eles se normalizam, 80% se normalizam dentro de 1 a 3 meses. Ou seja, a maioria desses testes, eles são eventos agudos que tendem a se resolver de forma autolimitada, não é indicativo de uma doença reumática. Então, é muito comum na prática clínica, nós como reumatologistas, recebemos uma indicação de paciente que veio da unidade de saúde, né, ou no consultório, com VHS aumentado de 30, 35 e indicando uma doença reumática, né? Então, a gente vai tirar esse paradigma agora. Mas atenção, quando a gente tem um VHS muito elevado, por exemplo, um VHS maior que 100, um título muito alto, a gente deve ficar atento, né? Não só as infecções bacterianas, endocardite, amidalite, etc., mas também as doenças reumáticas mais inflamatórias da reumatologia, as vasculites sistêmicas, o lúpus quando tem acometimento poliarticular, com serosite, a doença de Still, artrite reumatoide poliarticular, podem cursar com VHS bastante elevados. Até 25% das causas de VHS muito elevado podem ser doença reumática. A grande maioria vai ser infecção, né? A gente tem que ver o curso também para ver se isso vai normalizar com resolver da infecção. E até 15% podem ser doenças hematológicas, principalmente linfoma e mieloma. E essa é uma tabelinha aqui que é mais para trazer dúvidas do que conclusões, né, de todos os fatores que podem influenciar no VHS. Desde a inclinação daquele tubo lá que eu mostrei, sobre a análise do teste específico, desde a temperatura do ambiente, contraceptivos orais, mulheres no período gestacional têm o VHS mais aumentado, né, pela questão da hemodiluição e também das proteínas circulantes. Idade avançada, que eu já falei, mulheres, diabetes, hipotireoidismo, além das doenças inflamatórias, paciente renal crônico, hipercolesterolemia, pode influenciar na sedimentação de hemácias, principalmente altas taxas de colesterol. A anemia, em geral, nos processos anêmicos, o VHS também aumenta, porque a sedimentação das hemácias aumenta, principalmente nas anemias ferroprivas. Já em relação à diminuição do valor, o que causa diminuição do VHS? Medicamento anti-inflamatório, corticoide, algumas doenças mais raras do grupo das hemácias, principalmente a policitemia, as microcitoses, as anemias hemolíticas e as anemias falciformes correlatos. Então, a gente tem tudo isso para influenciar, né? Existem outras causas também, a gente não vai citar todas, como parasitoses, e pode também influenciar no VHS. Em relação à proteína C reativa, é um marcador de inflamação aguda, uma proteína de fase aguda, que se eleva rapidamente. Então, é aquela proteína de fase aguda boa de usar em pronto-socorro, né? Ela se eleva 4 a 6 horas após um estímulo infeccioso, inflamatório, autoimune, né, após um deflagrador, tem um pico em torno de 24 a 72 horas e após cessar do estímulo, ela volta a se normalizar e tende a se normalizar, voltar ao normal em torno de 7 dias. Então, ela permanece elevado curto período de tempo, aumenta de forma rápida, podendo atingir níveis bastante elevados, 200, 300 de PCR,
e tende a normalizar rapidamente cessado o estímulo. Existem métodos de avaliar, né, de medir, e de acordo com o método e o decimal utilizado, né, a medida de referência do laboratório, a gente pode ter o PCR positivo acima de meio ou 1 miligrama decilitro ou acima de 5 miligramas por litro. Então, aí ele aumenta principalmente nos processos infecciosos, inflamatórios, tanto agudos como crônicos, e é sensível também à ação dos anti-inflamatórios. Assim como o PCR, ele tem alguns fatores que podem influenciar, né? Não só as doenças reumáticas aumentam o PCR, mas também o exercício vigoroso pode aumentar levemente, né? O tempo mais frio, a gravidez, uma gengivite, ou seja, uma infecção de mucosa, um AVC, uma convulsão, pode ter uma elevação transitória e leve do VHS, de 5 a 10 miligramas litro, do PCR, desculpa. Uma elevação moderada, de 10 a 100 miligramas litro, a gente espera após um infarto agudo do miocárdio, na fase aguda ainda. Algumas neoplasias podem cursar com PCR elevado, pancreatite, infecções de mucosas mais extensas, como a bronquites, bronquiolites, cistites, e a grande maioria das doenças reumáticas vai ficar nessa gama de 10 a 100 de PCR. Já uma elevação exuberante de PCR, a gente espera após uma infecção bacteriana aguda ou intensa, uma sepse, uma endocardite, um trauma maior, uma vasculite sistêmica, que são doenças altamente inflamatórias, e a doença de Still, que também é uma doença extremamente inflamatória. O PCR é o mais sensível, o mais confiável e o mais precoce indicador inflamatório, que existe um processo inflamatório. Inflamatório não leia como reumático, né? A gente acabou de ver os dois primeiros exemplos, a gama de fatores que podem dar VHS e PCR aumentados. A ferritina já é uma prova de atividade inflamatória um pouquinho mais restrita em relação às causas, né? Ela pode aumentar na inflamação crônica, é um marcador interessante de inflamação crônica, mas também pode ser influenciado por doença hepática, por desnutrição, por algumas infecções, por alguns tipos de câncer. O valor de referência é em torno de 150. E ele é bastante útil, não só para monitoramento de doença, mas para nós reumatologistas, para diagnóstico da doença de Still e para síndrome de ativação macrofágica, que é uma manifestação rara e complicação da IJ, que é a artrite idiopática juvenil, do lúpus, podendo acontecer em algumas doenças sistêmicas. Então, na doença de Still é um marcador de diagnóstico, mas ela também é uma prova inflamatória que a gente usa na artrite reumatoide, algumas vezes no lúpus. Alfa-1-glicoproteína ácida é uma outra proteína de fase aguda. Antigamente ela é conhecida como mucoproteína, esse termo está em desuso. E ela é uma das proteínas dentro do grupo das glicoproteínas que, em situações de inflamação, deixam de migrar na fração alfa-1 da eletroforese de proteína e passam a migrar na fração alfa-2. Então, a alfa-1-glicoproteína migra de fração, faz um pico de alfa-2, né? Aumenta a fração alfa-1 e faz um pico de alfa-2, e ela pode ser dosada diretamente no sangue. É muito útil na fase aguda da febre reumática, porque ela acompanha toda a curva de inflamação da febre reumática, ou seja, não existe uma febre reumática ativa com alfa-1-glicoproteína negativa. Ela acompanha principalmente a primeira semana, as primeiras 2 semanas da febre reumática, e durante toda a inflamação da febre reumática ela persiste positiva. Uma vez findada a febre reumática, ela volta à normalização. E tem uma correlação moderada com a atividade do lúpus. A gente pode utilizar de uma forma confiável para monitorar a atividade do lúpus também. A eletroforese de proteína é uma forma global de avaliar esse padrão inflamatório, né, da migração dessas proteínas. Na inflamação aguda, a gente vê mais o aumento da alfa-2, né, que é a alfa-2, principalmente as glicoproteínas. E na inflamação crônica, a gente costuma ver aumento policlonal, né, principalmente das gamas globulinas de uma forma policlonal. E com o passar do tempo, a gente pode ver também uma queda da albumina. Então, a gente usa bastante, né, monitoramento da febre reumática e principalmente nas colagenoses, lúpus e síndrome de Sjögren. E interessante é que ele não sofre influência de anti-inflamatório. Então, naquele paciente que você tem dúvida, tem um Sjögren, tem uma artrite, um lúpus, que usou anti-inflamatório recente, a eletroforese de proteína pode ser mais fidedigno.
Em relação ao complemento, para nós da reumatologia, o complemento é uma proteína são várias proteínas de fase aguda, a gente tem duas vias alternativas e clássicas. Em geral, ele está aumentado em processos infecciosos, inflamatórios agudos, né? Destacar a endocardite é um grande exemplo. Mas, para nós, na reumatologia, a gente fica preocupado quando o complemento está reduzido. Por quê? Nas doenças do colágeno, elas cursam com o consumo do complemento, principalmente as que têm acometimento renal ou pulmonar. Então, você pode ter uma redução de C3, C4 ou do complemento global no lúpus, nas glomerulonefrites, devido a esse consumo, muitas vezes por depósitos de imunocomplexos no rim ou em outros sítios do corpo. Você pode analisar a via clássica do complemento, o C3, principalmente reduzido na nefrite lúpica ou no lúpus em atividade. Você pode analisar o C2 também e o C4, que a gente também analisa na curva de acompanhamento do lúpus. Existem, né, alguns fatores que eu falei, atividade aumentada do complemento, desde uma tiroidite, uma febre reumática aguda, um infarto agudo do miocárdio, e a redução da atividade do complemento, principalmente nas doenças que cursam com imunocomplexos e algumas doenças mais raras. Em relação aos autoanticorpos, eu vou gastar um tempinho aqui falando sobre o FAM. Então, o que são os autoanticorpos? Os autoanticorpos, de uma forma geral, são imunoglobulinas, né? Elas podem ser imunoglobulinas, ou seja, anticorpos contra núcleo celular, contra o DNA celular, contra antígenos estréveis do núcleo, o ENA, contra citoplasma, os anticorpos anticitoplasma, outras imunoglobulinas, o fator reumatoide é um anticorpo anticorpo, e os componentes da membrana, como os antifosfolípidos. Importante destacar que existem anticorpos patológicos e não patológicos, ou seja, naturalmente, todos nós temos anticorpos não patológicos circulando em nossos sangues, né? Uma vez que tivemos o primeiro contato quando nascemos com algum agente estranho, até mesmo já dentro e intraútero, né, com componentes da mãe, o nosso sistema imune já começa um processo de produção de autoanticorpos. Só que a grande maioria desses autoanticorpos que a gente tem circulante no sangue são em baixo título, são inespecíficos, têm baixa avidez pelas células ou por outros anticorpos circulantes, e não são ditos patológicos, são ditos naturais. Todos nós temos autoanticorpos naturais em maior ou menor título. E aí eu vou falar primeiro sobre o fator reumatoide. Então, o fator reumatoide é um anticorpo que se liga à porção FC da IgG humana. Esse anticorpo aqui na fotografia é um anticorpo fator reumatoide do tipo IgM. É uma molécula pentamérica que se liga à porção FC de uma imunoglobulina humana. Essa forma do fator reumatoide, a mais comum é a forma IgM, que é a mais comumente a gente dosa no sangue dos pacientes. Mas a gente pode dosar também a forma IgG, a forma IgA, ou dosar de uma forma global. Existem alguns métodos para a gente fazer a análise do fator reumatoide. O látex revestido com a imunoglobulina IgG, então um fragmento de látex ligado à imunoglobulina, e aí vai ser analisado por aglutinação. O Allerhose, que é uma medida indireta através de hemácias de carneiro, anticorpos ligados a hemácias de carneiro que se ligam ao fator reumatoide do sangue do paciente, nefelometria, turbidimetria e ELISA. Importante que cada método desse tem um valor de referência que a gente deve estar atento ao valor de referência do laboratório. Então, a prova do látex pode ter título até 1/20, né? O Allerhose 1/16, e nefelometria, que é o que a gente mais utiliza na prática diária, o fator reumatoide pode ser positivo, acima de 10, às vezes acima de 20, às vezes de 30, depende do método que esse laboratório usou, se foi nefelometria, se foi turbidimetria, são métodos semelhantes, mas não iguais. Mas o que chama atenção é toda vez que a gente tem um fator reumatoide maior ou igual a 80, que é um fator reumatoide alto título que a gente considera, né? Ou uma outra forma de você guardar também é pelo menos 3 vezes o valor de referência.
Ou seja, um fator reumatoide aumentado maior que 3 vezes o valor de referência, a gente deve se preocupar se tem uma causa base para esse fator reumatoide. E aí o perigo de, às vezes, a gente pedir o exame sem antes examinar ou fazer a história clínica completa do paciente. A principal utilidade é para o diagnóstico de artrite reumatoide. Mas lembrando que 70% dos pacientes de artrite reumatoide têm fator reumatoide, 30% não tem fator reumatoide, são os ditos soronegativos. O fator reumatoide pode se elevar de 6 a 12 meses após o início da artrite reumatoide, a principal função dele é no diagnóstico mesmo. Já no paciente com AR inicial, né, a reumatologia tem crescido, avançado e feito o diagnóstico cada vez mais precoce, né, a gente diagnostica cada vez menos uma artrite reumatoide deformante erosiva e cada vez mais uma artrite reumatoide com leve dor em mãos. Então, 50% dos casos de AR inicial tem fator reumatoide negativo, ou seja, diante de um paciente com dor articular em mãos e pés, inflamatória, com fator reumatoide negativo, a gente não pode excluir definitivamente que esse paciente não tem artrite reumatoide, a gente precisa ir mais além. E às vezes isso não é tão fácil como a gente parece. E por outro lado também, né, que eu vou falar novamente para frente, insistir, um fator reumatoide positivo sozinho não é indicativo de artrite reumatoide. Mas se você tem um valor, um título maior que 3 vezes o valor de referência daquele laboratório que você está olhando o exame, você deve correlacionar isso com uma possibilidade de ser uma artrite reumatoide. E se você já está diante de uma alta suspeição de artrite reumatoide, você tem que ter um olho clínico que esse paciente pode evoluir mal, mais severamente, ter mais erosões, ter mais deformidades e manifestações extraarticulares da artrite reumatoide, como vasculite cutânea, doença pulmonar, serosite, neuropatia periférica, entre outras. Então, tem relação com o prognóstico da doença. Quanto mais alto o título de fator reumatoide, maior risco daquela doença evoluir mal. E também ele pode ser positivo na síndrome de Sjögren, na sarcoidose e em algumas outras manifestações. Como eu falei, né, tem uma sensibilidade reduzida, uma especificidade moderada, a gente tem que cuidar disso, né? A negatividade não exclui o diagnóstico de AR e a positividade deve ser cautelosamente interpretada, uma vez que 5% das pessoas normais podem ter fator reumatoide positivo. Isso aumenta muito no idoso, que pode chegar até 40% de idosos assintomáticos com fator reumatoide positivo, em geral, baixo título. Outra coisa importante é que o fator reumatoide não é marcador de atividade da doença. Ou seja, uma vez feito lá no início do diagnóstico, não significa que a negativação dele no decorrer da evolução do paciente, no decorrer da vida do paciente, ou a sua diminuição, não quer dizer que a doença está melhor, não. Tá? Existem várias condições que cursam com fator reumatoide positivo, além das doenças reumáticas, a idade que eu já falei, infecções bacterianas, parasitose, hanseníase, hepatite, tuberculose, enfim, neoplasias. Os anticorpos antipeptídeos, eu não vou me aprofundar neles, são anticorpos mais novos, né? Ele tem uma linha, são os anticorpos de primeira geração e de segunda geração. São anticorpos antipeptídeos citrulinados, principalmente estudados em mucosas orais de pacientes com artrite reumatoide, que durante a fase pré-clínica da análise até esse exame ser utilizado na prática, observou-se que ele tinha uma alta sensibilidade e uma moderada sensibilidade, uma alta especificidade para pacientes com artrite reumatoide. Ele está presente em uma grande frequência nesses pacientes. Então, naquele paciente que está dentro lá dos 30% de artrite reumatoide, que não tem fator reumatoide positivo, é importante numa segunda avaliação dele, se você tem uma alta suspeição clínica, você pedir o anticorpo anti-CCP, que é feito por método de ELISA, um custo um pouquinho maior, e é um exame que a gente pede numa segunda etapa de suspeição, né, principalmente para o clínico geral. Em relação à utilidade, né, principal diagnóstico é para o diagnóstico de artrite reumatoide. Ele pode ser positivo antes do início da artrite clínica, isso aí é interessante, mas a gente tem que usar isso com bom senso, né? Todo paciente que tem um anti-CCP positivo vai evoluir para AR, existe uma alta chance dele evoluir para AR, mas a gente pode acompanhar isso com o passar do tempo.
E ele também é preditor de doença erosiva, doença grave deformante, principalmente se for maior que 3 vezes o valor normal do limite da normalidade. Em geral, o corte dos laboratórios é 20, né? Acima de 20 é um anti-CCP positivo e forte positivo 3 vezes o valor de referência. Então, acima de 60 de anti-CCP é um anti-CCP forte positivo. É comum na nossa prática clínica da reumatologia pegar o anti-CCP de 100, 200, 300. E para a gente terminar a aula, a gente vai falar do FAM e citar alguns anticorpos mais específicos. O FAM, é que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo antes de a gente terminar a aula, é um anticorpo anti-citoplasma da célula, pode ser anti-citoplasma da célula, antinúcleo ou anti qualquer proteína celular. É um método de imunofluorescência direta em que você joga o sangue do paciente para se ligar a uma imunoglobulina que está fluorada, né? Está com um marcador fluorescente. Então, se esse paciente tem um anticorpo antinúcleo dessa célula, ele vai se ligar a essa proteína fluorada, que vai ser um marcador, e vai aparecer no microscópio fluorescente. Então, esse FAM aqui é dito um FAM positivo, porque tem fluorescência, isso precisa ser titulado, e o tipo de FAM, ou padrão do FAM, vai ser de acordo com o que ele cora. Se ele cora o núcleo, ele vai ser nuclear. Se ele cora o citoplasma, ele vai ser citoplasmático. Então, além de avaliar se o FAM é positivo, a gente tem que avaliar qual é o título desse FAM e qual o padrão desse FAM. Para brincar com os padrões, a gente tem um consenso de FAM com mais de 150 padrões diferentes e eu vou destacar só os mais importantes. Hoje, atualmente, no atual consenso de FAM, antigamente o título 1/80 era considerado positivo. Atualmente, a gente considera, na reumatologia, um FAM digno de investigar mais a fundo, acima de 1/160. Então, esse corte mudou também nos últimos 4, 5 anos. E um FAM forte positivo, a gente considera acima de 320. Então, quais os padrões do FAM? Ele pode ser nuclear, nucleolar, citoplasmático. Fiquem atentos quando vocês se deparam, mesmo que sendo na saúde básica, né, no serviço primário, secundário, um FAM homogêneo. Um FAM homogêneo, se for alto título, fala muito a favor de uma predisposição ou já de um lúpus estabelecido. Um lúpus sistêmico, um lúpus induzido por droga. É comum a gente ter um FAM homogêneo. Então, é um FAM que cora, né? E o laboratório dá esse padrão de imunofluorescência. O FAM pontilhado grosso, placa negativa, também pode ser um marcador de lúpus, doença mista do colágeno. Mas eu queria destacar esse padrão de FAM, que é o mais comum de um clínico geral encaminhar para um reumatologista, que é o FAM pontilhado fino denso. O FAM pontilhado fino denso é o mais comum na população geral, pode acontecer até em 13% das pessoas. Então, se eu sair ali na rua e escolher 100 pessoas aleatórias que estão passando na rua, que não tem nenhuma queixa reumática, a chance de eu encontrar FAM positivo é em 13 pessoas. E isso pode aumentar se a gente estiver diante de uma população de idoso, né? Principalmente mulheres idosas. Então, esse FAM é totalmente inespecífico, é o padrão mais comum em pessoas normais, é o chamado FAM que não assusta. Então, é o pontilhado fino denso. Então, eu destaquei para lá, se preocupe quando você estiver diante de um FAM homogêneo em alto título, pode ser lúpus, que é altamente específico, não é patognomônico, mas específico. E se preocupem menos quando vocês estiverem diante de um FAM pontilhado fino denso, principalmente se for 1/80, 1/160, não precisa ir urgente ao especialista, às vezes você pode até complementar o raciocínio ali de investigação até esse paciente chegar no especialista. É claro que isso vai da clínica do paciente, claro, a clínica é soberana. Se é um paciente com afta oral, derrame pleural, artrite, tem que ir correndo ao especialista, né? Mas se é um paciente que tem uma dor no joelho, que sobe escada e desce escada, não é uma dor inflamatória, não é um processo inflamatório, é um FAM específico, não precisa ficar preocupado. E existem outras causas de FAM positivo, não só lúpus, né? Hepatite autoimune, doença mista do tecido conjuntivo, 100% de FAM positivo, que é um critério de diagnóstico da doença, né? Lúpus, síndrome de Sjögren, polimiosite, as miopatias inflamatórias, artrites reumatoides,
fosfolípido, eu falei, até 13% das pessoas normais podem ter FAM positivo. Se tiver parente lúpico, então, isso pode chegar a 50%. E a pessoa nem sempre vai desenvolver o lúpus por ter um parente ou por ter um FAM no sangue. Falsos positivos, a taxa é alta, 20%. Então, você tem um teste que tem uma alta taxa de falso positivo. Pode ser positivo em idoso, gestante, câncer, hepatopatas, esclerose múltipla, tireoidite, então nem se fala. O tanto de tireoidite autoimune que a gente recebe no consultório com FAM positivo, que vem por causa do FAM, é uma coisa impressionante. Então, são doenças também autoimunes ou com alguma correlação autoimune que podem dar FAM positivo. Lembrando que o FAM é um anticorpo circulante, ponto. Que se ligou a uma proteína, a um citoplasma, ao núcleo, que pode ter sido induzido por uma medicação, por uma bactéria, por um vírus, por uma doença reumática, mas você pode ser que você tenha um FAM positivo desde quando você nasceu, e talvez isso não vai gerar uma doença reumática. Então, só o quadro clínico é que vai poder mandar aí, né, na importância ou não desse FAM. Existem algumas drogas que induzem o FAM, aí nesse caso, quando a gente tem suspeita, né, principalmente paciente em tratamento de tuberculose, paciente uso crônico de metildopa, paciente uso de danazol, sulfasalazina ou anticonvulsivantes, nesses pacientes tem FAM positivo, oligossintomático, olha para a medicação que ele está tomando, né? Se alguma dessas medicações pode ser um FAM induzido por medicação, e aí talvez seria interessante dosar um antistona, que é o que confirma essa suposição. Então, quando a gente deve pedir o FAM? Quando a gente tem um quadro clínico compatível com a autoimunidade. Então, a pergunta que a gente fazer: temos um quadro inflamatório? Temos um quadro compatível com a autoimunidade? Se a gente está com suspeito de uma colagenose, lúpus e demais correlatos, se a gente está diante de uma mulher com uma artrite recorrente, se a gente está diante de uma artrite febril, com lesão cutânea, com leucócito baixo, com anemia crônica, com derrame pleural, com EAS, com piúria, hematúria, a gente deve evitar o reumatograma, ou seja, sair pedindo, o paciente tem uma dorzinha articular, sair pedindo FAM, fator reumatóide e demais exames para todo mundo, tá? Se o FAM for positivo, checar se realmente tem sinais e sintomas de doença autoimune, né? Artrite, no exame físico está com calor, está com edema na articulação, se não está, a probabilidade vai diminuindo. Se tem, a probabilidade é alta. Tem afta oral, já teve derrame pleural, tem lesão de pele. Se o título for maior que 320, fique atento. Se o padrão é homogêneo, fique atento. Se tem citopenias no hemograma, se tem alteração no EAS, aí a gente deve prosseguir e pedir anticorpos mais específicos. Existe uma gama de anticorpos na reumatologia, isso aqui é só um pequeno resumo deles, né? Alguns são mais específicos para lúpus, são esses marcados em vermelho, tem uma alta especificidade, e outras doenças reumáticas que são mais sugestivas, né? O ROE lá no Sjögren's, o antisclerossentroma na esclerodermia, o antigeon na polimiosite. Então, se o FAM positivo ainda, em baixo título e nuclear pontilhado fino denso, e não tem evidências de autoimunidade, o que a gente deve pensar? Será que esse FAM é um incidente? Será que a gente está diante de uma doença inflamatória crônica não reumática? Né? Até uma doença intestinal inflamatória pode dar FAM positivo. Uma tiroidite. Será que esse paciente tem uma autoimunidade transitória? Foi induzido por drogas, por uma infecção, um vírus, uma bactéria, neoplasia? Será que é um traço familiar? Tem história familiar de doença reumática? Ou pode ser uma manifestação precoce de uma doença autoimune? Então, os autoanticorpos, no geral, induzido por um processo infeccioso agudo, infecção, vírus, uma bactéria, eles se negativam de 3 a 6 meses após a infecção, né? Isso acontece também no puerpério. Paciente, às vezes, grávida, no puerpério, ou às vezes, perda fetal, vai investigar, acha lá um FAM positivo, o restante tudo negativo. 6 meses, 1 ano depois, você repete tudo negativo, tá? Por conta dos anticorpos circulantes na gestação e no puerpério. Então, a gente tem que ter consenso, né? Tem que ter o filtro aí, né? Quando a gente analisa esses anticorpos. Tem uma série de outros anticorpos, só para citar os anticitoplasma de neutrófilos, PANC e CEAN, que a gente usa menos, assim, como clínico geral. Então, eles coram o citoplasma, né? E grande utilidade é nas vasculites, né? São pacientes mais graves que
raramente o clínico geral vai ser o primeiro contato desse paciente. Esse paciente vai aparecer no pronto-socorro, vai aparecer no CTI, vai aparecer, né, no vascular, com uma vasculite de pele importante, ou no nefrologista, já com uma perda de função renal. Então, são doenças mais graves que podem cursar com P e C ANCA positivo. Muita atenção quero dar apenas ao P-ANCA, porque é o mais inespecífico dos ANCAs, né? Que é o P-ANCA, é o marcador do anticorpo antimieloperoxidase. E ele é um anticorpo que avalia também outras proteínas que podem estar circulantes. E além de auxiliar nós reumatologistas ao diagnóstico dessas doenças, das poliangites microscópicas, mas pode ser positivo também. Paciente que usa propioracil, hepatite autoimune, doença intestinal inflamatória, HIV, tuberculose, paciente com hepatite, câncer. Então, é um marcador também que é inespecífico, a gente deve valorizar quando tem um alto título e um quadro clínico que sugere. Os anticorpos antifosfolípicos são proteínas da membrana, né, os fosfolípicos na membrana da célula, e elas são anticorpos que a gente deve suspeitar quando a gente suspeita dessa síndrome clínica que cursa com trombose de repetição, vasculite, Renault, úlcera, necrose cutânea, livedo reticular, perda fetal de repetição, que é a síndrome de anticorpos antifosfolípicos. Então, os anticorpos antifosfolípicos, eles predispõem a fenômenos trombóticos, né? Porque eles lesam o endotélio, ativam a cascata de coagulação e predispõem a esses fenômenos vasculares. Podem ter alteração de válvula cardíaca, mas o que chama atenção é úlcera de repetição, fenômenos tromboembólicos e a perda fetal. Existem 3 tipos: anticardiolipina, anticoagulante lubricante, beta-2-glicoproteína. O mais utilizado na prática clínica é a anticardiolipina, mas os 3 têm a sua utilidade. O título alto para eles é acima de 80, né? Acima de 40 a gente já deve introduzir no nosso raciocínio clínico, e quando a gente tem dúvida, a gente repete no intervalo de 12 semanas. E em relação aos marcadores de suscetibilidade, a gente tem 2 utilidades maiores na reumatologia. Isso aí é o futuro da medicina, né? A reumatologia tem estudado bastante, mas a gente tem pouca prática disso no dia a dia. Não é muito aplicável, né? O que mais aplicável é a presença do HLA-B27 nas doenças do grupo da espondilite anquilosante, que são as espondiloartrites, né? Mas lembrando que nem toda espondiloartrite tem HLA positivo. E a doença de BC, em que o HLA-B51 é um marcador interessante para a gente avaliar naquele paciente que a gente tem uma dúvida diagnóstica. Então, eles são marcadores que podem ajudar no diagnóstico, mas eles são de suscetibilidade, indivíduos que têm predisposição a desenvolver espondiloartrite, né? Espondilite anquilosante, artrite reativa, psoriásica e as uveites autoimunes. Lembrando que no Brasil, como a população é muito miscigenada, né, e os principais espondiloartrites com HLA-B27 positivos, né, são originários lá da Europa, né, principalmente o norte europeu, e a gente aqui no Brasil tem uma miscigenação bastante grande e a gente tem uma baixa incidência de HLA-B27 por conta disso, né, em populações de descendência ariana, né, branca, europeia, a taxa de HLA-B27 é alta, podendo até ser 90%, no Brasil é em torno de 70%. E considerações finais, que a clínica é soberana, sempre o nosso exame complementar, e aqui a reumatologia não poderia fugir disso, é baseado no raciocínio diagnóstico. Exame reumatológico só depois que examina e faz a anamnese do paciente. Você pode pedir um exame e não saber o que fazer com ele, porque você não conversou, não examinou o doente. Nenhum exame é patognomônico, né? Eu falei, nenhum exame aqui é um marcador fidedigno de uma doença reumática. O aumento persistente das provas de atividade inflamatória deve ser sempre valorizado, né? Aquele paciente tem um PCR, depois de 2, 3 semanas mantém o PCR alto, não está com nenhuma infecção, já resolveu o processo inflamatório, VHS tem 3 meses que está aumentando. Esse sim a gente deve investigar melhor por anamnese, exame físico e talvez por mais exames complementares. E a presença de autoanticorpos nem sempre é sinônimo de doença. Então, o meu objetivo aqui é esclarecer algumas dúvidas, algumas coisas talvez eu compliquei mais ainda a cabeça de vocês,
Mas é assim que a gente lança os desafios, né, para estudar cada vez mais. Obrigada.